no dia 31 de outubro, comemora-se o dia da Reforma Protestante. Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, lá na Alemanha, ele afixou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses contra a venda de indulgências. Isto é, as pessoas estavam pagando para obterem a sua salvação, para obterem o perdão dos pecados. Não apenas deles, mas também daqueles seus parentes que já haviam falecido. Mas antes disso acontecer, Lutero ele experimentou um encontro pessoal com Cristo através da palavra, quando ele leu na Escritura que o justo é justificado apenas pela fé, que não era por obras que o homem era salvo, mas pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Então ele afirmou claramente que sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há perdão dos pecados. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há esperança, portanto. Mas antes de Lutero também, outros irmãos nossos tentaram reformar a igreja, que havia se desviado há muito tempo do seu principal objetivo, que era proclamar as verdades de Deus. Então a igreja trouxe várias invenções e acabou distorcendo muitos dos ensinos da Escritura Sagrada. Então a tradição da igreja superou as Escrituras. O magistério da igreja superou as Escrituras. As Escrituras tornou-se apenas um adendo na igreja. Então, uma das coisas importantes que a reforma trouxe foi exatamente colocar a Escritura no seu lugar de destaque, no seu devido lugar. A Escritura é a palavra de Deus. Portanto, é somente pelas Escrituras que nós conhecemos a vontade, os projetos e os propósitos de Deus. Não é pela interpretação humana, não é pela tradição dos homens, mas pela revelação do próprio Deus, que ele deixou claro para nós no texto sagrado. Então a reforma trouxe isso para nós. E a reforma também enfatizou que a salvação ela é pela graça. A graça como presente de Deus para nós. A salvação ela é pela fé em Jesus. E somente Cristo é o caminho que nos leva ao Pai. E somente Deus é quem merece honra, glória, louvor e adoração. Então, esses 5 princípios foram fundamentais para a reforma protestante. Somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo, somente a Deus, toda a glória. E então, as ideias que Lutero então empreendeu e desenvolveu, escreveu e divulgou, elas percorreram toda a Europa, lá no século XVI, alcançando diversos países que também ansiavam, desejavam se libertar da opressão da Igreja Católica. E muitos padres que estavam inconformados com os erros cometidos pela Igreja, eles foram motivados, incentivados pelos textos que Lutero escrevera e divulgara através da imprensa. E um grande movimento reformador aconteceu em toda a Europa. Então, muitos homens de Deus se levantaram naquele tempo para proclamar a graça salvadora em Jesus Cristo. Para proclamar que só Jesus é o caminho e a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não era pela igreja que as pessoas iriam alcançar a salvação, mas era através de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então hoje nós celebramos a Reforma Protestante como um marco essencial
para uma igreja livre. Não livre para fazer aquilo que ela quer, para pensar como ela quer, para agir como ela quiser. Mas uma igreja livre para agir conforme a palavra de Deus. Agir conforme a direção do Espírito Santo do Senhor, que é liberdade. A liberdade não para pecar, não para errar, não para ensinar equívocos, erros, mas para ensinar a verdade revelada de Deus na Escritura Sagrada. Então, o retorno às Escrituras foi um elemento essencial na Reforma Protestante. Hoje nós temos acesso à Bíblia na nossa língua. Ainda nesse século XX, a igreja ainda celebrava missas em latim. As pessoas não tinham acesso à palavra, à Bíblia. Mas graças a Deus, graças à intervenção de homens de Deus, que lutaram, deram a sua própria vida em favor do Evangelho de Jesus Cristo, em favor do reino de Deus. Eles se sacrificaram. Eles não negaram sua fé, não negaram sua esperança em Cristo e foram até o fim para que o Evangelho chegasse até nós hoje, chegasse até aqui, na nossa cidade, no nosso país. Esses homens lutaram para que o Evangelho, a palavra de Deus, fosse escrita e traduzida no nosso idioma. Hoje podemos ler a Bíblia em nosso próprio idioma. Podemos pregar a Escritura em nosso próprio idioma. As pessoas podem compreender a Escritura na sua própria língua. Isso é maravilhoso. Pois hoje não há mais desculpa. Não há mais desculpa para não se ouvir a palavra, para não entender o Evangelho, para não aceitar a Jesus, para não dizer que não compreende o que diz a Escritura, porque a Escritura está acessível a nós hoje, das diversas formas possíveis, tanto impressa, quanto nos meios digitais, quanto na mídia, nas mídias eletrônicas. Temos acesso total ao texto da Escritura. Então precisamos entender que a reforma, ela foi, mas a reforma também ainda é. A reforma ainda está acontecendo. Pois ainda hoje muitas pessoas estão presas ao engano, ao erro, às falácias, às más interpretações, às falsas interpretações, aos falsos ensinos. Então hoje a reforma precisa acontecer no coração de muitas pessoas. Portanto, não podemos deixar, como disse o apóstolo Pedro, de anunciar aquilo que temos visto e ouvido. Pois o Evangelho de Deus, ele é o anúncio da graça maravilhosa que transforma o homem de pecador para um salvo. O Evangelho é aquilo que é capaz de trazer o homem que está perdido para um lugar de encontro com Deus, de encontro com a graça. Então, falar da reforma protestante é falar da libertação em Cristo Jesus. Falar da reforma protestante é falar da nova vida em Jesus. Falar da reforma protestante é falar do amor de Deus por nós. Falar da reforma protestante é falar do perdão gracioso de Deus através de Jesus Cristo. Falar da reforma protestante hoje é falar de Jesus como o caminho que nos leva até Deus. Falar da reforma protestante é falar de uma igreja que é corpo de Cristo, que é organismo vivo de Cristo, que não é uma instituição morta, baseada em tradições humanas, mas é falar da igreja enquanto corpo vivo de Jesus Cristo, atuando de forma poderosa aqui na terra, anunciando a graça maravilhosa de Jesus, para que homens e mulheres se arrependam dos seus pecados, não pagando nada por isso, mas apenas entregando a sua vida totalmente a Cristo Jesus, para obter a plena liberdade que só Ele pode oferecer. Então, falar da reforma protestante é falar do amor de Deus. Portanto, lembramos desse dia com alegria, com satisfação. Dia 31 de outubro,
dia da reforma protestante. E o nosso convite para você hoje é que você possa reformar-se. Reformar-se quer dizer tornar-se um cristão protestante ou um cristão reformado, dentro das categorias que são expressas hoje em termos históricos. Mas reformar-se é ser mudado a sua forma, ter sua mente transformada, mudada, moldada por Jesus Cristo, pela palavra, pelo Evangelho. Então que Deus possa atuar em sua mente, em seu coração hoje, para que você possa viver essa reforma de vida, essa novidade de vida que o Evangelho pode te oferecer para você nesse dia. Que Deus possa abençoar a sua vida. E para nós, protestantes, evangélicos, cristãos, que temos como princípio o sola Escritura, o sola gratia, o sola fides, o solo Christus, soli Deo glória, que possamos celebrar hoje, com alegria, esse dia, na esperança de que um dia o nosso Rei Jesus há de voltar, e voltará com poder e grande glória, para levar a sua igreja gloriosa com Ele, para estarmos para sempre com Ele, por toda a eternidade. Que Deus, portanto, nos abençoe.